Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, o programa que está aqui na TV Mana Brasil todos os dias, onde você pode acompanhar, estar junto conosco, recebendo vários convidados, pastores, missionários e bispos do nosso ministério, onde também você vai ter 60 minutos na presença de Deus e aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, aquela palavra que liberta, que vai te ajudar a vencer e ultrapassar qualquer problema. Durante todo o decorrer do nosso programa, você pode entrar em contato conosco com o contato que está passando em rodapé, pode entrar em contato e enviar o seu pedido de oração, se você precisar de um aconselhamento, uma consulta pastoral, alguma indicação que você precise, nós temos vários pastores que estão disponíveis para te ajudar. É só entrar em contato conosco e certamente que você vai ser muito bem tratado e recebido no nosso ministério. Nós também hoje vamos falar sobre família, um tema tão importante, um tema que vai te ajudar a entender, de acordo com a Bíblia, o que é que significa o casamento, a importância de você construir a sua família na rocha e arraigada no amor e nos conceitos de Deus. Por isso, fique ligado no nosso programa e não perca este tema tão importante. E no programa de hoje nós vamos receber o Bispo Rogério Oliveira, que vai falar um pouco sobre esse tema e no final vai orar por você. Por isso, não esqueça de fazer o seu pedido de oração. Nós acreditamos que algo de bom vai acontecer na sua vida. A visão do nosso ministério é ir por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas que nos ajudam para que nós possamos ir por todo mundo e possamos pregar o evangelho e cumprir a nossa missão. Por isso nós agora vamos ver uma das muitas ferramentas de evangelização. Nós temos a nossa igreja Cine Curiacos, que é uma plataforma que fica disponível 24 horas por dia, onde você pode ver as várias séries, filmes, minisséries do nosso ministério e muitos conteúdos gospel que vão te ajudar a se aproximar mais de Deus. A Cine Curiacos, ela é um streamer onde você, através do site cine-curiacos.com, pode acessar ao nosso site e ver lá o stream 24 horas, onde você, já com seus amigos, com seus familiares, pode lá ter um pouco da presença de Deus na sua casa e na sua família. Acredite que realmente nós, quando estamos assistindo estes materiais, essas séries e filmes que levam a palavra de Deus, certamente nós estamos a investir o nosso tempo em nos encher da palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que vai te ajudar a você vencer no dia mal. Por isso, use dessa ferramenta não só para você usufruir, como também para evangelizar. Sabemos que existem muitas pessoas que gostam muito de filmes, de séries, e para isso nós temos essa plataforma tão especial, é uma plataforma tão importante que vai te ajudar para que você possa evangelizar. É só compartilhar o link desse streamer e certamente essas pessoas vão receber Jesus na casa e na sua vida. Por isso, acesse cine-curiacos.com e não perca as novidades e tudo aquilo que nós temos reservado a você. Nós agora vamos para o nosso momento musical e logo de seguida vamos receber o Bispo Rogério no nosso programa e vamos falar sobre família. Por isso, não saia daí. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As peças que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus, com o seu infinito amor, enviou seu filho para me libertar. Jesus foi à cruz em meu lugar, pagou a minha dívida, morreu pra me salvar. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou.
sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque ele me libertou. Porque ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Vamos hoje aprender sobre o tema família, um tema muito importante, presente na nossa vida. E hoje, para falar um pouco sobre esse tema, é o Bispo Rogério que vai estar aqui no nosso programa. Muito bem-vindo, Bispo, ao nosso programa. Obrigado, Tatiana, né? E todos que estão lá em casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço desde já o convite e já aproveito para mandar aqui um grande abraço para todos os teus, né, espectadores que estão sempre aqui conectados. Sim. É isso. O Bispo está em dose dupla aqui no nosso programa, não é? É? Curacos Brasil. Mas aquele ali eu costumo falar que aquele lá é meu irmão gêmeo. É, irmão gêmeo. Às vezes ele parece com o cabelo mais em pé, então é para diferenciar um pouquinho. Alguns acreditam, outros não. Vamos Fica ver no quem ar. é. O Bispo aparece aqui muitas vezes no nosso programa com Curacos Brasil, não é? Que também é uma ferramenta de evangelização, não é? A música, não é? Sim. Este meio tão abrangente que envolve muitas pessoas, acho que de todas as idades, não é? Hoje em dia tem muitas pessoas novas, desde já de criança, já Sim. aprender a tocar instrumentos, é muito bom. Sim, nós costumamos falar que, na verdade, nada mais, nada menos é a palavra cantada, né? Tudo que a gente acaba por ouvir na igreja, tudo aquilo que a gente aprende desde pequeno, né, do cristianismo, sobre Deus, sobre o que Deus faz, as músicas são uma ferramenta muito importante, até mesmo quando a pessoa não está bem, está a enfrentar um momento difícil, a primeira coisa que as pessoas costumam fazer é isso, vai ali ouvir uma música, e por isso que o grande conselho é ouvir músicas que têm boas palavras, né? E sendo a palavra de Deus na música, faz toda a diferença. Porque a palavra, eu costumo falar com alguém que lê um livro. Toda gente consegue ler um livro, mas você ler a Bíblia é algo sobrenatural. Você lê a Bíblia e muda algo em você lá dentro, ó. Muda a forma de pensar, porque é o poder de Deus, né? Então a gente costuma dizer que a música também é assim. Quando a gente está ali a passar por um momento não tão bom, a gente vai ali, ouve uma música que incentiva, que dá ânimo, Encoraja, né? Sim. coragem, e isso ajuda a pessoa, né, a ultrapassar aí os obstáculos que a vida tem, né? E tem muitas pessoas que quando está no início da caminhada com Deus, vai lá à igreja, né, e vê aquelas pessoas tocando e pensa, ai, um dia eu também quero tocar, quero tocar, quero tocar. Mas o maior objetivo até não é nem eu tocar, não é? Mas sim servir a Deus e é um objetivo. E como foi que começou essa caminhada da música na Sim. sua caminhada com Deus, né? Porque eu acredito que deve ter ajudado a se firmar, não é? Exato. Ali em Ribeirão Preto, né? Tem ali uma senhora que se chama Marlene Pereira. Ela e a sua filha que é Edmeres Pereira, a família Pereira. Desde pequeno eu conheci eles, meu irmão mais velho tinha ali muito contato, a minha família começou a ter ali amizade com eles, não na igreja, né? E o que é certo é que eles já tinham essa musicalidade. E sempre os filhos estavam envolvidos, um a cantar, outro a tocar, outro vai ali, só a irmã mais velha, que é a Vânia, ela
Ela não gostava muito disso, mas ela tem talento lá, ela batia palmas bem. Não, mas ela, é brincadeira, ela vai ficar brava comigo. Mas ela tem mesmo esse talento, ela e a família tem esse talento. E a gente começou a ganhar esse gosto. Depois o Edmundo, o pai, ele acabou por ensinar, né? Ter aula com ele de música. E aos poucos na igreja, as crianças na igreja infantil cantavam apresentações e a gente foi criando esse gosto, né? Não tinha uma intenção nenhuma, assim, mas a gente estava sempre envolvido ali. Era uma apresentação e conforme vai passar o tempo, a gente vai gostando de ver, vai começar a aprender partes técnicas, até que, resumidamente, vários detalhes, eu me deparei de ter vontade de escrever música, eu me deparei de buscar para aprender não só o contrabaixo, que é o primeiro que eu aprendi, depois eu fui ali aprender bateria e ganhar gosto, estar envolvido sempre. E quando a gente na igreja, até mesmo os artistas falam muito, né? Que a melhor forma de um artista ser completo é na igreja, porque a igreja te dá muitas dessas oportunidades, né? De você falar em público, né? Quem está na igreja, provavelmente os professores falam, olha, seu filho é diferente, ele consegue ter... É na igreja que se aprende tudo isso. Desenvolve bem, fala bem, porque na igreja tem esse espaço. Os jovens aprendem, um ensina o outro. Então, esse ambiente foi fazendo isso e pronto. E a gente sempre, qualquer coisa de música, estava lá. Olha, faz isso. Olha, faz aquilo. E é aquilo que a Bíblia, que a gente percebe na Bíblia, que a gente é fiel no talento. Deus vai lá e vai acrescentando outros. Claro que você também aprimora uns aos outros. E o que é certo é que isso é bênção para depois usar para a ferramenta, que o objetivo maior não é nos engrandecer, mas é agradecer a Jesus, né? Sim, e essa ferramenta é tão importante mesmo dentro da igreja, não é que a igreja infantil desde criança já incutia as crianças no caminho certo, não é? Porque tem muito das crianças serem uma grande ferramenta, uma grande porta onde Deus entra dentro de uma família, não é? Há muitas crianças que costumam ir com o vizinho, com o amigo, com o conhecido para a igreja, e depois aquela criança começa a despertar o desejo e começa a chamar os pais, os irmãos. É uma das ferramentas, também é um caminho também que é comum nós vermos nas nossas igrejas, não é? As crianças estarem firmes e puxarem pelos pais. Sim, sim. Aliás, até pais, né, que nesse caso nem iriam na igreja, um amiguinho que vai à igreja convidou. Sim. Eu já teve caso de a criança, olha, ele pode ir comigo na igreja? Ah, pode, vai lá. E aí vai. E os pais começam a perceber que aquela criança que tinha algumas dificuldades, seja mesmo de concentração, ou seja mesmo de se envolver, ele quando vai para a igreja, ele sente diferença na própria casa. Olha, ele começou a melhorar nesses bons hábitos, né? Ele começou a ter mais desenvoltura, aquilo que nós falamos há pouco. Então, ele começa a ver esse testemunho. E ele começa a perceber que, afinal, olha, a igreja não é aquela coisa de 7 cabeças que as pessoas pensam, né? Ai, não pode aquilo, ai, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Olha, já diria Paulo, tudo pode, nem tudo convém. Mas o que é certo é que ali você vai ver que a criança acaba por evangelizar os próprios pais. E o que é certo é que muitas famílias depois se firmam em Jesus e vê que o melhor que se pode ter mesmo é Jesus na casa, na família. Porque lá fora o casamento é descartável, né? A família briga uns com os outros. E na igreja ensina os valores principais mesmo que Deus quer para uma família, né? Então isso é importantíssimo. Uma criança que às vezes leva a família toda. E é uma porta mesmo aberta, né? Que Deus abençoe, Deus entra. Nós, entrando no assunto de família, não é que é o tema do programa de hoje, é também importante para as pessoas que nos estão acompanhando, Bispo, entender que o mundo do espírito, ele é real. Sim. E às vezes não entendemos isso que o Bispo estava falando, não é? Sobre o casamento ser descartável, sobre hoje em dia não ter o devido valor dentro de um casamento, dentro de uma família. E para quem está nos acompanhando e por vezes não dá importância para o mundo do espírito e nem entende, não é o marido, não é a esposa que é o verdadeiro inimigo, não é? E se há discussões sempre na casa, não é algo normal, mas acontece no mundo do espírito. O que tem a ver o mundo espiritual com uma família? Sim, é sempre importante, eu sempre me coloco no lugar de alguém que nunca foi à igreja e eu me coloco assim um pouco assustado. Quando eles ouvem, né?
no mundo do espírito, Sim. né? Parece que é aquela coisa do fantasma, ai, não vamos falar nisso, né? Não, nós estamos a falar que a partir do momento que nós acreditamos, né? Começamos a ver a palavra de Deus, a gente entende que existe uma dimensão que a gente não vê, né? Ou seja, é fácil, vamos pegar exemplos práticos, né? Um cão, já percebeu que há cães que de repente começam a latir para o nada e você começa a falar, por que está, né? Mesmo frequências daqueles apitos que você está a soprar, você não ouve, mas os cães conseguem, porque eles têm uma frequência. Então, resumidamente, são coisas que você acreditando ou não existe um mundo espiritual que muitas vezes, muitas vezes não, basicamente todas as coisas acontecem lá e você está feliz, um exemplo, né? E de repente você fica triste. Então a gente consegue perceber quando a gente começa a andar na igreja, começa a observar que pode ser espiritual, né? Claro, também não descartamos que também uma saúde, uma alimentação, uma vitamina que você não toma pode te trazer algumas coisas, reações no seu corpo, mas boa parte dessas coisas acontece nesse mundo espiritual. E é aí que a gente começa a fazer uma ligação com a outra. Por quê? Porque imagina só, a família está tudo bem, mas de repente um começa a discutir com o outro. Aí nós aprendemos que, na verdade, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Ou seja, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho que você tem que brigar. Porque o que é certo é que, se você entende esse mundo espiritual, entendemos que o nosso inimigo verdadeiro, que está ali a provocar essas guerrinhas, a trazer discussões, quando você entende isso, você vai lá orar a Deus. Deus, eu repreendo essa discussão, eu repreendo essa briga. E você vai ver um fenômeno engraçado acontecer. Boa parte das vezes aquilo se acalma, parece que nada aconteceu. Então, isso é a parte espiritual que a gente fala, que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra os amigos, familiares, etc. Mas a gente entende que por detrás disso existe um inimigo que nós, né, sabemos que é o diabo, que veio para destruir as famílias, tudo que Deus criou de bom, né? O diabo quer fazer isso. Então, se você começa a aprender mais sobre isso, você já vai começar a entender que no mundo espiritual, né, quando você ora, é fé, né? Você não está a ver, não é palpável, mas o que é certo, quando você ora, usa a fé e o poder de Deus que está dentro de si, você vai ver que as coisas mudam, e mudam para melhor. Sempre, não é? O que Deus abençoa, quando nós entendemos como é que funciona, não é? Esses segredos, essas pequenas coisas, não é? Que vai fazendo, depois juntando tudo, faz uma diferença muito grande dentro de casa, dentro da família. Bispo, nós agora vamos fazer uma pausa, pode ser uma pausa musical, mas daqui a pouco nós já voltamos, não é? Na verdade, nós vamos sair daqui, vamos tomar uma água. Vamos esperar um bocadinho. Vamos ouvir, vamos acompanhar o videoclipe. Você que está nos acompanhando também, fique por aí. Lembre que você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que estão passando em rodapé. Pode nos enviar e no final o bispo vai orar por você. Acredite que tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Vamos agora ficar com o nosso momento musical e já voltamos. Meu lugar não é aqui, apenas vim servir. O meu lugar não é aqui, sou um peregrino. O meu lugar não é aqui, apenas vim servir. Sou um embaixador do reino, vim tratar dos negócios do meu Deus, que são as almas, pra levá-las pro céu. As almas, as almas, as almas, as almas, as almas, as almas, as almas,
E dando continuidade à nossa conversa sobre família, nós agora vamos falar sobre casamento. Não é a família parte de um casamento. É ali o ponto de partida de uma família começa num casamento. Falando nos métodos de Deus, não é? Falando baseado na Bíblia. E, bispo, para quem não sabe o que é que significa o casamento, na forma prática não é mais de acordo com o plano de Deus, não é? De acordo com o dicionário. Tô brincando. Não é por aí. O casamento, muitas vezes as pessoas, né, hoje, né, como você falou, de acordo com a vontade de Deus, o casamento hoje, pronto, lá fora, quando a gente fala lá fora mesmo, para as pessoas que não têm essa fé que nós temos, e mesmo entre os artistas, né, é algo notório para todos, que é descartável. As pessoas pensam assim, eu vou juntar com esse aqui. Se der certo, deu. Se não der certo, pronto, acabamos ali. Mas se nós olharmos desde o início, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e foi da vontade de Deus. É um projeto de Deus. Sim. O casamento, né? E quando a gente olha para histórias e vários exemplos na Bíblia, né, a gente acaba vendo que Deus criou o casamento para que fosse bênção. Uhum. E só que, como eu disse agora há pouco, tudo que Deus cria, tudo que Deus fez de bom, obviamente que o nosso verdadeiro inimigo, né, ele vem para tentar ali acabar com esse projeto e começa a criar outras formas, outros tipos de ideias, sim. Ou então que colocar na cabeça das pessoas que o casamento, né, não vale a pena, é melhor você ficar solteiro e aquelas coisas todas. Mas na verdade o casamento é isso, é a união entre o homem e uma mulher, né, onde tem daqui a pouco nós podemos falar melhor sobre isso, onde tem ali o mesmo só pensar. A Bíblia fala que se torna uma só carne, né? Quando ali ao casamento, a gente até diz que se torna um só diante de Deus. Ou seja, tornar-se um só não é nada fácil. Por quê? Porque muitas vezes, você que está aí a ouvir, você fala, não, eu não penso... Olha, não estamos a falar disso, cada um pode pensar da sua melhor forma, mas você tem que remar para o mesmo lado. Uhum. Né? Se alguém já teve aquela experiência. Uma vez eu fui tirar férias com a minha esposa e a gente alugou ali um caiaquezinho. E a gente nunca tinha andado no caiaque, então, ou seja, deram 2 remos para cada um, e aí eu estava a andar para frente, e aquilo não estava a dar. Eu falei, ei, o que acontece aqui? E aí eu fui ver, a minha esposa estava para um lado e eu estava para o outro. Né? Então, o casamento não é individualidade, o casamento olha, eu conheço a pessoa, por isso que a gente fala, antes de casar, olhos bem abertos, né? Para conhecer as ideias, para ver se aquela pessoa, por isso que serve o namoro, para você conhecer se realmente aquela pessoa compartilha das mesmas ideias, compartilha dos mesmos gostos, né? Ou seja, tem uma vida comum, porque senão você vai casar com uma pessoa, né, que você pensa de um jeito, ela quer pensar daquele jeito, totalmente diferente. Aquilo vai ser um remando para um lado, outro para o outro. Então, o casamento é a junção, né, de duas pessoas, a união de duas pessoas, em que a pessoa, antes de casar, deve saber bem. Então, a união é para trazer bênção, é para ser, claro, tem ali as tristezas, tem os problemas, mas é para ser sempre bênção, não um problema, não um peso, né? Que é isso que nós olhamos para a Bíblia e a gente vê. Faz parte, não é? É mesmo uma decisão de uma construção diária. Nós costumamos explicar que a chave do sucesso de um casamento é o amor, mas não é qualquer amor, não é? Pois. É um amor ali específico que nós sabemos que resulta e que é o amor de Deus, não é? Sim, sim. Nós costumamos falar que é o amor ágape, né? Que a Bíblia fala de vários sentimentos, vários tipos de amor que a gente costuma dizer, né? O ágape, né? Existe um amor daquela pessoa que, por exemplo, eu amo aquela pessoa, mas até enquanto ela me faz feliz, até quando ela tem algo que me faz contente. O outro é porque por interesse. Mas não, o amor ágape, ele é diferente, que é o amor de Deus. O amor de Deus é olhar para uma pessoa, mesmo que ela mora de repente ali na rua, Deus ama igual ela como ama um milionário, né? Ou seja, para Deus é esse tipo de amor, é entender que aquela pessoa está cheia de defeitos, tem ali os seus problemas, tem ali as suas coisas todas, mas Ele ama aquela pessoa, quer estar com ela, né? O amor de Deus é muito assim, Ele olha para nós como pecadores, né? E mesmo assim deixa de lado aquelas coisas, né? Que a gente
que Deus provavelmente olha para nós e deve decepcionar e muito, só que ele acaba por entender que o amor dele é muito maior que essas coisas. E no casamento é importante. No casamento é importante ter esse tipo do amor de Deus, que é você olhar e entender que ela tem defeitos. É o marido entender que não foi da sua forma, porque às vezes tem isso, né? Faz assim, que é assim que vai dar certo, porque ele entende que daquele jeito. Mas se ela faz daquele outro jeito e dá certo, né? Releva, né? Por quê? Porque isso vai ser saúde para o próprio casamento. E mesmo quando você pensar que está ali difícil, discussões e outras coisas, você acaba por olhar com esse amor de Deus, né? Eu quero ser amado, então, olha, eu vou amar, né? Foi o que Jesus fez, né? Para ele ter filhos, né? Ele semeou o seu próprio filho, né? Ou seja, hoje a humanidade é filho de Deus, ou seja, significa que, né, Deus precisou fazer um sacrifício. E nós, muitas vezes, no casamento, precisamos fazer um sacrifício. Se há coisas que chateiam, por que eu vou continuar a fazer? E isso ao contrário também, né? Vice-versa. E assim acaba por esse amor de Deus, né? Que é um amor que não é pelas circunstâncias, não, é um amor porque quer estar junto, é um amor que quer andar junto, quer ter um relacionamento e deixa as coisas, os pontos fracos e etc. e olha só para os pontos fortes. Focar nas coisas boas. As coisas boas. É isso que é o segredo. E quando falamos de casamento também, tem um ponto que também é crucial e muito importante. E por vezes as pessoas não dão tanta importância, ou nós não entendemos que também isso pode acarretar muitos problemas na nossa família, que é sobre a hierarquia dentro de uma família, não é? Sim. Há lá uma hierarquia, não é? Nós chamamos de uma pirâmide, não é? De responsabilidade, de tarefas, de função, em que cada um lá tem o seu papel, tem a sua importância e tem a sua relevância dentro de uma família. Mas é importante, bispo, seguir essa hierarquia, ou nem por isso? Isso acaba, nos dias de hoje é muito polêmico, né? Porque quando as pessoas começam a entrar nesse lado, ainda mais agora os direitos iguais e Sim. etc, né? É claro que eu não estou aqui para falar contra e etc. Mas perante a Bíblia, se você pegar acho que em Efésios 5, 22, lá Deus instituiu para ter uma organização. Você já imaginou uma empresa que o patrão está no nível dos funcionários e quando tem um problema ninguém sabe quem é que vai... Então, como é que é? Quem que é o responsável aqui? Uma organização tem que sempre ter um responsável, né? E não quer dizer que aquele responsável tem que ser a pessoa que vai... sou eu que sou? Ok, então você vai ver, vai que é assim e massacra e faz mal. Não. Da Bíblia, até ali Deus disse que o marido é o cabeça da família. Quando se fala isso, Deus não está dando o direito para que o marido vai lá, sou eu que mando, cala a boca todo mundo aqui e pronto. Não, Deus não está a falar isso. Até porque Deus depois continua a falar que a esposa, ali, que o marido ame a esposa, na verdade, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então, ou seja, é uma missão, o marido ainda tem mais responsabilidade. Então, numa família, é necessário que ali, como a Bíblia coloca, né, que o marido, se chegar numa circunstância onde ninguém sabe bem o que vai acontecer, o marido deve assumir a autoridade e falar, olha, pronto, vamos fazer assim, né? E a família deve acatar essa direção, porque é bênção, porque assim Deus instituiu. Poderia ser ao contrário, não teria problema algum, mas é importante de entender que o marido, depois o esposo, os filhos, e aí depois não é só nessa parte. Por quê? Porque às vezes, no casamento, se imagina só, ok, está lá o marido, mas depois, onde está Deus? Deus tem que estar em primeiro lugar nessa hierarquia, porque é Deus que vai trazer a saúde nesse casamento, é Deus que vai trazer a prosperidade, é Deus que vai abençoar. Então, sobre tudo está Deus. Depois, sim, o marido, a esposa, né, os filhos, a mães, os pais, que às vezes, quando o casamento está tudo bem, os filhos passam a ser a prioridade. E isso é um erro de muitos casamentos. Por isso que muitos casamentos depois terminam. Os filhos, claro que, obviamente, você tem que cuidar do seu filho. Claro que ali tem que se dividir das tarefas para ser melhor. Mas se você coloca Deus em quarto lugar, você coloca a organização da sua casa, deixar tudo limpinho, ao invés de dar atenção para os filhos, para a família, para o marido, isso fica descontrolado. É como você pensar, o carro é uma roda, tem 4 rodas, né? Outros têm mais. Mas aí você pensa o quê? Pensa que, deu problema na roda. Eu vou tirar ali, né, a direção, né,
e porque é redondo, vou colocar no lugar da roda. Vai girar na mesma. Não vai funcionar. O carro tem que ter as peças no lugar certo, né, da forma certa. E o casamento é isso. Se todas as peças estiverem bem na sua posição, você vai ver que Deus vai sempre prosperar o caminho dessa família. Então é importante a hierarquia, entender que não é que Deus está falando que o marido para massacrar a família, os filhos, não. É para entender, né, que existe cada um no seu papel, que segundo a vontade de Deus, e que isso vai trazer sempre bênção quando uma família segue esse caminho. Segue o caminho certo, não é qualquer caminho, Exato. mas é um caminho que conduz à vida eterna, que conduz ali à vontade de Deus. E, Bispo, para as pessoas que, por vezes, têm uma má referência do que é uma família, uma má ideia, não é? Porque nós vamos reproduzir aquilo que nós estamos vendo, não é? Pode ser que alguma das pessoas que nos estão acompanhando se identificam com isso. Por vezes, a pessoa que está nos acompanhando teve uma infância, ou a referência que tem é uma referência que não é uma referência bíblica, não é dessa família que nós vemos. E qual é o conselho, qual é a exortação que o Bispo dá a essas pessoas que realmente não têm mais esperança numa família? Penso que já não tem jeito a dar, não tem volta a dar. Exato. Há jovens que realmente não querem ter um relacionamento, por quê? Porque ele pensa que, não, olha, eu vi o quanto é que a minha mãe sofreu, eu vi o quanto é que meu pai sofreu. E ele acha que aquela referência, né, aquela experiência que ele teve, ele acha que vai isso acontecer também. Para reproduzir nele, né? Exato. Só que, por isso que nós falamos, porque antes de casar, você tem que ver. Se você vê lá que a pessoa que você está conhecendo, né, o namorado, ele é uma pessoa que já maltrata, já é capaz de levantar a mão para te dar ali um tapa, etc. Então, olha, meu conselho é pula fora disso. Por quê? Quando casar, se ele é capaz de levantar a mão, vai ser capaz de agredir. Então, se você já vê que a pessoa, já logo quando jovem, bebe, perde o controle, né? É a pessoa que não tem autocontrole e já faz coisas erradas, quando você casar, isso não vai melhorar. Então, você já define isso antes para evitar. Agora, é pensar que você com Deus, Deus proporciona, Deus abençoa, Deus coloca a pessoa ali, boas amizades que você vai ter e você vai ver no namoro, vai conhecer. E aí sim, depois que você achar que essa referência, né, é uma boa pessoa, você sabe que você vai conseguir conviver com ela, aí você vai ver que Deus, né, estando em primeiro lugar na sua vida, Ele vai direcionar tudo. E isso é importante saber que as experiências que outros tiveram, até mesmo você que talvez teve o divórcio e pensa, não quero nunca mais. Olha, primeiro coloca Deus em primeiro lugar. E a Bíblia fala que Deus supre as nossas necessidades. Se para você é importante estar com uma pessoa, mas porque você teve uma experiência e agora você não tem, ore a Deus, busca Deus, esteja com Deus. E você vai ver que Deus causa encontros. E com certeza você vai ter uma experiência melhor do que a que talvez você esteve. Confie em Deus, que Ele tudo pode fazer. Nada é impossível para Deus, não é? Exato. Há sempre uma solução, há sempre escape, porque não há problema que Deus ele não resolva. Bispo, nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouco nós voltamos com a nossa história de fé, não é? Sim. E com o nosso altar de oração, onde o Bispo vai orar por todas as pessoas que enviaram um pedido de oração. Quero lembrar que você pode fazer o seu pedido de oração através do contato que passa em rodapé. Saiba que algo de bom vai acontecer na sua vida, por isso entre em contato conosco, mande seu pedido de oração e acredite mesmo que tudo vai mudar e mudar para melhor. Vamos agora ficar com o nosso videoclipe e já voltamos. Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas têm que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero, tenho que mudar. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo
pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Chega o momento da nossa história de fé, enchemos ainda mais o nosso coração de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o que a Bíblia diz em Hebreus, por isso acredite mesmo que a fé não está baseada com o ver. Eu preciso ver para crer. Não, é nós acreditarmos que mesmo sem ver, já é nosso. Mesmo sem você ver a sua cura, você já está curado. Mesmo sem você ver uma mudança instantânea, acredite que você e a vitória já é sua e você já venceu. Nós agora, não é, Bispo, vamos encher o nosso coração de fé com uma história de fé que o Bispo vai compartilhar conosco. Exato. Nós há pouco falamos sobre o amor de Deus, né? Sim. E isso é importante, como nós estamos a falar de família, é tão importante todos perceberem, e nós, né? Quando a gente está a falar aqui, talvez você pense assim, vocês falam porque acha que é fácil, é porque talvez você não sabe o que eu estou a viver aqui. E eu concordo com você, tem muitos casos que você pode estar a passar e que seja, sim, uma experiência que talvez nós não vivemos, mas o que nós aprendemos é olhar para a palavra, olhar para aquilo que Deus fala. E como nós falamos há pouco do amor de Deus, eu me fez, como vou falar aqui um exemplo, né, da história, se não me sabe o erro lá em Gênesis 35, conta a história do José do Egito. E nós falamos agora há pouco, o amor de Deus é aquele que olha, não com interesse, mas olha porque tem o amor, né? E mesmo contra uma injustiça, talvez você está num casamento que você está mesmo chateada, está mesmo, queria até mesmo um sentimento de vingança, a torcer que, olha, um dia ela vai encontrar isso, ou ele vai passar por isso. E isso não faz bem para você, porque na verdade nós aprendemos de uma forma que falamos bem daquele que nos fala mal, né? Fazer o bem para aqueles que nos faz mal. Não é fácil. Não é fácil quando nós pregamos isso, quando nós tentamos viver isso, porque você às vezes teve uma má experiência, né? E a pessoa vai lá e você tem que perdoar. E muitas vezes não é fácil. Então, olhando para essa história do José do Egito, ele foi uma pessoa que foi injustiçada, ele contou o seu sonho, ele ficou todo empolgado, ele partilhou com a sua família que ele ia ser grande, que ele ia ser importante, só que a própria família não aceitou aquilo. E por isso que vai um conselho também, né? Muitas vezes os teus sonhos não conta para qualquer um. Mesmo na sua família, guarda para você ali até que se conclui. Se você, a mulher, o marido e a esposa, né, pensa juntos e não comenta ainda até que se conclui, porque às vezes na empolgação, você vai ali, conta ali, ei, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. E mesmo o familiar, às vezes, pode ter aquela inveja, os ciúmes e o seu sonho não vai à frente. Resumindo, José do Egito, ele foi injustiçado. Foi vendido, foi ali, né, fizeram muito mal para ele, né, quem conhece um pouco da história. E o que é certo é que depois, né, como a gente usa a expressão, o mundo dá voltas, e deu. E o que é certo é que José do Egito se deparou numa crise onde que ele já estava numa boa posição, claro que ele sofreu muitas coisas com essas coisas, das consequências que os irmãos fizeram com ele, mas ele chegou ao topo do governo e que lá ele mandava, fez todas as coisas. Só que a família, aquele que os abandonou,
Deus deu a faca e o queijo, digamos assim. Ele poderia fazer, ele até começou a fazer os testes, né? Testou ali para ver, mas no fundo ele teve o amor de Deus, né? Ele teve o amor de Deus e decidiu perdoar a família e depois ainda foi bênção para aquela família. Então, resumindo e concluindo, para você ser bênção no seu casamento, muda a sua atitude. Você ficar falar mal, você ficar falando ali que ele não presta, você querer criar uma situação para querer mostrar ou para querer ensinar uma lição, isso não vai trazer nada. Então, muda você. Muitas vezes você acha que o problema é o outro, mas na verdade é você mesmo. E eu estou a falar isso porque muitas vezes a gente fica a julgar os outros, mas o problema somos nós. Então, decide você mudar. Você vai ver que só o fato de você mudar muitas atitudes, você vai ver que a pessoa vai começar a ter ali, vai notar, né? Olha, eu não acredito, ela está fazendo isso, está fazendo bem, eu sempre que fui mal, e de repente a coisa muda e você começa a se entender. Então, o grande segredo, muda a sua atitude primeiro. O que você acha mal do outro, muda você, e você vai ver que o seu casamento vai mudar para melhor. E o grande conselho é, procure uma igreja Maná e um pastor, né, que esteja lá, marque uma consulta pastoral, que é gratuita nas igrejas Maná, onde você pede conselho, ele acompanha você, né, a sua família, e você vai ver que com a palavra de Deus, com Deus na sua vida, tudo vai bem. Mesmo, não é? Chegou o momento de nós orarmos, Bispo, abençoarmos a vida das pessoas que entraram em contato conosco, não só pedindo oração pelas suas famílias, mas por todas as áreas da sua vida. Nós vamos orar hoje acreditando que realmente Deus tem poder, quer e pode transformar a sua vida. Exatamente. Então eu vou aqui fazer oração, né, para a sua vida. Se você estiver no lugar e quiser, por reverência, se assim você desejar, coloca a mão no seu coração, abaixa a sua cabeça, eu vou orar. Senhor Deus, eu trago diante de Ti, Senhor, todas essas pessoas. E eu declaro, Pai, que esses casamentos, pessoas que de repente estão à beira ali do divórcio, discussões, ali problemas, Pai, mesmo os filhos que possam estar ali no vício, com más companhias, nas drogas. Pai, eu declaro no nome de Jesus, Pai, que a Tua unção agora chega sobre a vida de cada pessoa. E que essas pessoas agora, Pai, conheçam, Pai, o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira palavra. E que transforma, Pai, todas essas famílias, todos esses casamentos. Eu declaro que a cada família, a cada casamento, Pai, que a Tua unção alcance a vida deles no nome de Jesus e que eles tenham, Senhor, um casamento abençoado, uma família unida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E Bispo, o que fazer depois de orar? Quando tudo parece pior, o que é que deve se fazer? Sim, nós falamos que a igreja são as pessoas, né? E é tão importante você estar na igreja, porque lá tem pessoas como defeito, como você e eu. Se você vai na igreja e acha que, eu não vou mais ali porque aquela pessoa, ela é assim, então você não está indo por causa de Deus. Você está indo lá por outras coisas. Mas o que é certo, quando você vai à igreja e se encontra com outras pessoas, e ali você, né, compartilha, porque lá, né, você confia em alguém e essa pessoa vai te ajudar e você vai ter ânimo para poder vencer, e boas amizades, né, vai trazer bons frutos para você. Então, meu conselho é, participe de uma igreja Maná perto da sua casa, da sua família. Você procura, né, se você não tiver, você pode assistir no canal ou mesmo enviar uma mensagem, mesmo por WhatsApp que passa no nosso canal, mesmo no programa, porque você entra em contato e alguém vai poder te ajudar e você vai ver que, ouvindo a palavra de Deus, os problemas não vão deixar de existir, mas você vai encontrar sempre uma solução. Então, meu grande conselho é, esteja em união, numa família, que é uma família Maná, numa igreja, onde você vai estar ali, ouvir a palavra e com certeza você vai ver que vai ter mais força com Deus, né? Você vai vencer ali os obstáculos. E Bispo, nós também queria pedir para fazer uma oração também muito importante, que diríamos que é a mais importante, que é de recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós costumamos fazer essa oração no final das nossas reuniões, né, nas nossas igrejas, nas igrejas Maná espalhadas por todo o Brasil, por todo o mundo, porque é a decisão mais importante que as pessoas possam tomar na vida é essa. Se você que está aqui nos acompanhando e nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que a Bíblia diz que só Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso eu gostaria de pedir ao Bispo que nos conduzisse a esta oração, por favor. Exatamente. Então, se você puder repetir essas palavras,
a mão no seu coração e diz assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo eu me arrependo dos caminhos dos errados caminhos errados que eu andei. e hoje hoje eu acredito eu acredito que Jesus é que Jesus é Filho de Deus, Filho de Deus, que morreu na que cruz, morreu na cruz para me salvar. para me salvar. Eu abro Eu abro o meu coração, o meu coração e te recebo, e te recebo na minha vida. na minha vida. Guia, Senhor, Guia, os Senhor, meus caminhos. os meus caminhos. Amém Amém. e amém. É Amém. isso. E os conselhos? O que é que o bispo aconselha essas pessoas? Exato. Agora você fez essa oração, parece que nada mudou, mas o importante é que você busque a Deus, esteja se conectado nesse canal e você vai ver que você vai aprender mais de Deus e com Jesus, né, a gente vai sentir a diferença. A gente não está nunca sozinho. Os amigos podem virar as costas ou pessoas podem nos abandonar, mas com Deus não. Então fique firme com Deus, procura aí uma igreja Maná se você tem perto da sua casa, esteja lá e segue Jesus, que esse Jesus é maravilhoso. Amém. É mesmo isso. Bispo, muito obrigada pela sua presença aqui Eu no que nosso agradeço. programa, é muito bem-vindo. Quer mandar aí um abraço a alguém? Um grande abraço para todos que estão aí no Brasil todo. É muita gente. É muita gente. Exatamente. É muito bem-vindo para uma próxima vez, tá bom? Sempre que quiser vir aqui ao nosso estúdio, Eu tá? agradeço. Tá sempre muito bem-vinda. A Obrigado. vocês que nos acompanharam também, nós agradecemos também, não é, Bispo, pela presença. Agradecemos a todos vocês que estiveram ligados no nosso programa. Convido vocês a estarem ligados em toda a programação da TV Maná Brasil. Nós temos um canal no YouTube, onde você pode ver e rever todos os nossos programas. Os grupos familiares, as reuniões de sexta-feira e domingo que nós temos aqui. Nós temos vários outros encontros de reunião de senhoras. Temos o nosso 60 Minutos, Louvor e Adoração. Muitos programas repletos da palavra de Deus para te ajudar. Até o nosso próximo programa. Desejo tudo de bom a todos vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e tchau, tchau.